Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo qual descoberta científica mais te impressionou esse ano? Agora sim, imagine um material tão esponjoso por dentro que, embora pequeno, pode capturar gases como CO2 e até extrair água do ar, como uma bolsa mágica molecular. Em 2025, 3 cientistas receberam o Nobel de Química por exatamente isso: desenvolverem as chamadas MOFs, Metal Organic Frameworks, estruturas moleculares porosas que prometem revolucionar o combate às mudanças climáticas e à escassez de água. Neste webdoc, vamos explorar como funcionam essas estruturas, quem são os laureados e quais aplicações reais já estão em curso, e os desafios para tornar isso realidades no mundo. Fica comigo! MOF é a sigla para Metal Organics Framework, literalmente estrutura metal orgânica. Pense em um castelo com muitos cômodos ou uma colmeia molecular. Há metais nos vértices que se conectam a ligantes orgânicos para formar um arranjo cristalino com grandes cavidades internas. Essas cavidades são espaços onde gases, moléculas ou vapores podem entrar, permanecer e sair, exatamente como esponjas ultrafinas, só que de escala nanométrica. Uma curiosidade: uma pequena amostra de MOF do tamanho de um cubinho de açúcar pode ter uma área de superfície interna equivalente a um campo de futebol. Tudo isso por dentro. Mas por que isso importa? Essas estruturas podem ser desenhadas com precisão para capturar exatamente moléculas como CO2 ou água, permitindo aplicações seletivas e eficientes. Os laureados do Nobel de 2025 criaram variáveis de MOFs, altamente estáveis e funcionais, capazes não só de capturar gases, mas também de liberar água ao serem aquecidos ou quando submetidos à luz solar. Em tese, podemos aspirar CO2 da atmosfera ou extrair gotículas de água mesmo em regiões áridas. E já existe uma versão chamada MOF 303, que extrai vapor de água do ar noturno e com aquecimento solar libera água potável durante o dia. E há MOFs especializados em capturar contaminantes da água, armazenar hidrogênio ou gás natural, separar gases industriais e muito mais. Em 8 de outubro de 2025, a Real Academia Sueca premiou Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar Yagi pelo desenvolvimento dos MOFs. Richard Robson foi o primeiro a propor, no fim dos anos 80, combinar íons metálicos com ligantes orgânicos para criar uma grade cristalina porosa. Era instável naquele momento. Susumu Kitagawa avançou, mostrando que gases poderiam fluir dentro dessas estruturas e que elas poderiam ser flexíveis, ajustando-se ao conteúdo. Omar Yagi desenvolveu versões altamente estáveis, modularizáveis, ou seja, você poderia customizar o MOF para funções específicas, e foi pioneiro da química reticular, ou costurar molecular. História curiosa: o Yagi nasceu em Amman, na Jordânia, e viveu experiências de escassez de recursos. Isso o motivou no estudo de materiais que capturam água do ar. Ele cunhou o termo química reticular, porque ele tece moléculas em redes pré-definidas. Esses 3 colaboraram de forma independente e complementar ao longo de décadas, e o júri do Nobel destacou que suas construções moleculares criam salas para a química, espaços porosos onde moléculas circulam e reagem. Agora que sabemos quem são eles, vejamos como essas ideias saíram dos laboratórios para protótipos reais e onde já estão sendo aplicadas.
Você já se perguntou se seria possível sugar CO2 direto da atmosfera ou extrair água em desertos? Com os MOFs, essa possibilidade já é realidade experimental. Vamos ver alguns casos. Um dos exemplos mais divulgados é o MOF 303, que durante a noite captura vapor da água do ar e, sob aquecimento solar, libera água potável ao longo do dia. E isso ocorre inclusive em climas semiáridos. Outro exemplo, em testes de laboratório, versões de MOFs capturam CO2 de gases de exaustão industrial, separando-o de nitrogênio e liberando CO2 concentrado, com menor custo energético. Um outro uso é a remoção de poluentes de água, como compostos tóxicos, PFAs. Alguns MOFs já demonstraram capacidade de absorver esses contaminantes. Há também pesquisas de armazenamento de hidrogênio ou metano em MOFs, com potencial uso em combustíveis limpos. Mas atenção, na prática os desafios são grandes. O escalonamento, produzir toneladas desse material com qualidade e a custo viável, ainda não foi completamente resolvido. A estabilidade em ambientes reais, resistência à umidade, fadiga estrutural, regeneração cíclica repetida, todos esses são obstáculos que cientistas ainda estão resolvendo. Apesar disso, startups e laboratórios ao redor do mundo já estão testando módulos pilotos em capturar CO2 em fábricas ou instalar coletores de água baseados em MOFs em regiões áridas. Você deve estar pensando, isso é futuro distante? Ou já pode impactar nosso planeta? Se bem implementadas, essas tecnologias podem trazer benefícios enormes. Por exemplo, atuar na mitigação climática, reduzindo efetivamente gases de CO2 atmosférico sem depender exclusivamente de plantas ou reflorestamento. Pode atuar também na segurança hídrica, extraindo água potável em locais áridos, sem o uso de grande energia ou infraestrutura pesada. Outra aplicação é na purificação ambiental, removendo poluentes da água e do ar. Também pode atuar no armazenamento energético, armazenando, por exemplo, hidrogênio, metano ou gases energéticos, que serão armazenados com eficiência e num espaço muito compacto. Contudo, as limitações ainda existem. Os custos de produção em escala são altos. A regeneração, após muitos ciclos, pode degradar o material. A estabilidade frente a impurezas ou ambientes agressivos ainda é um desafio. Além disso, a implementação exige integração com sistemas de energia renováveis para fornecer calor, luz ou pressão necessários à liberação do gás ou da água capturada. Também é um fator regulatório, a exigência de certificações, a confiabilidade, a durabilidade ao longo do prazo. Não basta só funcionar no laboratório por alguns ciclos, ele terá que ser aplicado na vida real. Mas o futuro é promissor. Recentemente surgem modelos de inteligência artificial capazes de projetar novos MOFs de forma automática, navegando milhões de possibilidades químicas para achar estruturas mais eficientes para capturar CO2 ou extrair água. Em paralelo, pesquisas em física quântica simulam interações de CO2 dentro dessas cavidades para otimizar a absorção. Estimativas conservadoras sugerem que nos próximos 10 a 20 anos, conceitos pilotos podem escalar para aplicações industriais. Imagina fábricas limpas que respiram CO2 ou torres de água que funcionam usando apenas sol e redes MOF. Neste webdoc, vimos como um pedacinho de química as estruturas MOFs podem se tornar um divisor de águas para lidar com mudanças climáticas e escassez de água. Começamos entendendo o que são MOFs, seus mecanismos internos e suas cavernas moleculares. Passamos pela trajetória dos 3 laureados, Hobson, Kitagawa e Yagi,
e suas contribuições complementares. Depois exploramos aplicações reais que já estão em teste, captura de CO2, purificação de água, extração de vapor de água em ambientes áridos, e também discutimos obstáculos, produção em escala, estabilidade, regeneração e custo. Mas por que isso importa para você e para o planeta? Porque estamos em um momento de tensão climática e hídrica. Precisamos de soluções tecnológicas que complementem o que a natureza já faz. E é aí que essas descobertas entram. O desafio agora é acelerar a transição da prateleira científica para usinas reais, com investimento, regulação, parceria entre academia e indústria. Se gostou desse conteúdo, não esquece, hein? Inscreve-se no canal, deixe seu like e comente o que mais te impressionou nesse tema. E também ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E para continuar explorando descobertas curiosas do mundo, da arqueologia, do espaço, da biologia e tecnologia. Confira os outros vídeos do canal logo aqui. Até o próximo mergulho no desconhecido!